Ao vivo. Deus abençoe os irmãos. Queremos aqui também receber todos que estão aqui presentes, as pessoas que estão em casa, nos ouvindo através da internet. Nós convidamos esses irmãos, essas vidas, a participar desse culto de celebração, e queremos pedir que Deus abençoe essas vidas. E nós que estamos aqui, queremos continuar com mais um louvor, depois nós vamos retomar a palavra, e assim nós vamos compartilhar esse culto com os irmãos que estão presentes e com as pessoas que não podem estar, que estão doentes, que estão impedidas, que também possam assistir e ser abençoadas com esta palavra. Amém? Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Me deixa morar. Aleluia. Senhor, eu oro pedindo a tua bênção sobre esse lugar, sobre as vidas que estão aqui, com esse coração. Eu não quero mais sair daqui, sair da tua presença. Eu quero pedir que o Senhor abençoe esse lar, essa casa, as vidas que estão nos ouvindo, e que esta igreja, esse culto, possa entrar nesta casa. Que esse seja o desejo das vidas dessas pessoas, irmãos, irmãs, amigos que estão nos ouvindo. Que sua presença entre nesse lar e transforme todas as coisas. Nós pedimos e oramos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados, graça e paz. Obrigado, irmãos, foi bênção. Marcelo, Deus abençoe. Obrigado. Eu queria ir para a palavra de Deus com vocês nessa noite. Estamos mais um tempo de ceia do Senhor, e queria que você
compartilhasse, né, se você, nosso culto aqui vai ser transmitido todo domingo. Nós estamos fazendo essa transmissão para que as pessoas possam nos acompanhar, e a gente tem vários irmãos procurado pedindo que a gente faça isso e etc. Então eu creio que vai ser bênção para muitas vidas e para nós também, para a gente ter assim um certo registro daquilo que estamos falando. Tem sido bênção, às vezes estamos revendo lá novamente nossa palavra, e às vezes eu me converto e novamente. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, e hoje eu quero falar sobre ceia do Senhor, mas eu quero falar, eu vou falar sobre ceia, uma noite de ceia, e tem muitas coisas sobre isso, e eu quero pedir que o Espírito Santo fale com você. Mas quando eu cheguei hoje, e estava estudando, e fui orar lá no fundo, e eu coloquei a mão sobre esse chão, e eu senti que Deus tocou nesse chão, e alguma coisa aconteceu, e eu creio que o Senhor te trouxe aqui porque quer mudar. Hoje você vai entender algumas coisas muito importantes na sua vida, e eu quero pedir que você ore para Deus guardar sua mente, porque eu sei que o inimigo quer nos distrair dessa verdade que eu vou compartilhar com vocês. Você que está em casa, fica firme, não mude, não pare, não desligue. E os irmãos que estão aqui, guarde bem a sua mente, que eu quero falar algo muito importante para vocês nessa noite, e disso depende muito o seu entendimento das coisas de Deus. E a gente tem vivido um tempo muito estranho, com muitas distrações, alguma coisa roubando na nossa mente. E esses dias, foi quinta-feira, nós estávamos com a irmã em casa e falávamos sobre isso, e ela lembrou, e eu trouxe à memória também um livro que nós lemos da Rebecca Brown, sobre ele veio libertar os cativos, como o inimigo influencia, rouba as mensagens, como ele não deixa você ouvir Deus. Por isso é importante você orar, repreender, né, e não ficar tão desarmado, mas se armar em Deus, resistindo toda a cilada, os ataques do inimigo. Então, por favor, me ajude em oração, você que está aqui, e falando, Senhor, fala conosco, não deixa que a gente perca essa palavra, não deixa a gente perder isso. E eu oro para que Deus me ajude, para que eu possa e consiga transmitir na mesma condição que eu entendi, e eu quero compartilhar com vocês. O texto que eu quero compartilhar está lá no livro quero começar com o texto lá em Gênesis, que significa começo, que significa origem. Deus tem começos, Deus sempre tem começos, e Deus sempre tem algo para começar conosco. Nós comemoramos a ceia, participamos da celebração do nosso culto aos domingos, porque sábado significa acabou, concluiu, mas domingo, que é o primeiro dia da semana, significa o 8º dia na Bíblia, que significa novos começos. E Deus quer começar algo novo conosco, comigo, com você, e eu sinto que nesta noite tem algo novo da parte de Deus vindo para nós, e um desses exemplos, quando Deus sempre faz algo novo, quando Deus quer começar algo novo comigo, com você, Deus sempre coloca uma aliança, Deus sempre coloca elementos, Ele coloca a Páscoa, Ele coloca o cálice, Ele coloca o pão, Ele coloca algo que remete Ele para que a gente receba. E hoje nós vamos receber o pão, vamos receber o cálice. Hoje são novos começos nesses dias, esses anos que a gente ficou afetado por essa situação de pandemia, de doenças, parece que sobe, abaixa, e um mês atrás aí muitos de nós estávamos isolados, e Deus tem nos dado vitória. Que bom que você veio, Deus está nos guardando, mas eu quero pedir que você guarde a sua palavra. A Bíblia diz sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, protege ele agora, para que ninguém roube essa palavra, essa semente que Deus vai trazer no seu coração. E o texto que eu quero trazer para a gente compartilhar e dividir com os irmãos, é um texto lá no livro de Gênesis, que fala da queda do homem. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, que Deus coloca Adão e Eva em um jardim. Jardim significa presença de Deus, jardim significa casa de Deus. Jardim, se eu fosse fazer aqui uma analogia, o jardim hoje seria a igreja. Aqui é o lugar onde Deus nos protege, Deus nos alimenta, Deus nos dá bênção. E se nós fôssemos trabalhar com Adão e Eva, não só querendo falar de uma história, eu não quero só contar uma história para vocês, que você já conhece essa passagem, essas ministrações, mas eu queria trazer uma aplicação. Qual que é a moral
desse jardim, desse Adão, desse Eva. Esse Adão e esse Eva são os cristãos. Fala de nós, que precisamos estar na presença de Deus e obedecer ao Senhor. E ali dentro do jardim do Éden, como na igreja, a gente vê algumas coisas, como podiam tudo, mas tinha uma coisa que não podia. E nós não podemos pregar um evangelho, como a gente está vivendo fartamente por aí, desprovido de lei do Senhor. A palavra do Senhor diz que a lei do Senhor é boa, agradável. A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor não são pesados. Então nós temos a palavra de Deus. Um evangelho desprovido de lei é um falso evangelho, desprovido de obediência, de compromisso. E se a gente olhar a palavra de Deus, e eu estava ouvindo um pastor que nos cobre, e ele falava, e escreve um livro sobre a igreja vitoriosa, e ele fala, um dos sinais da igreja que Jesus virá buscar, é uma igreja gloriosa, a palavra dele, o pastor é o Herb Walker, e ele diz algo, ele fala uma coisa interessante, é um estudo que ele trabalha através do pai dele, um material que é conhecido muito, de muitos de nós pastores, um tratado de Efésios, que naquela época a gente não tinha Bíblia comentada, ninguém tinha nada, a gente só tinha a Bíblia e uma outra versão simples, e ele se debruçou, fez um dos melhores materiais que eu já li e conheci. E ele fala lá em Efésios sobre a igreja, capítulo 4, capítulo 5, a igreja gloriosa, mas antes de ter uma igreja gloriosa, nós vamos ter uma igreja profética. Uma igreja profética. E ontem nós estivemos aqui, e nós começamos a orar, e eu nem sabia que o culto dos jovens ontem ia terminar com uma palavra profética para eles. Sempre eles sentam e discutem a mensagem, mas ontem foi Deus que falou com eles. E daí no final a Madi nos pediu para vir, nós começamos a orar pelos jovens, pelos adolescentes, e Deus usou muito, e as pessoas que orei têm uma palavra profética muito especial. Como Deus usou. E, né, tem um irmão aqui que traz os filhos dele, não sei, acho que não está aqui, mas acho que tem uns 8 anos, um e outros 12 anos, dois filhos. E eles estão vindo aqui todo sábado, e eles estão sendo tocados por Deus, mas Deus me deu uma palavra para falar tanto o coração deles, daquelas crianças. E se você tem, né, aqui é para adolescentes, 10, 12 anos, mas a gente não vai proibir ninguém que quer vir para o Senhor. Até você que não está vindo, eu peço, pelo amor de Deus, venha. Que tem gente que está resistindo, eu sei. Deus mostra. Para com isso. Venha. Você jovem, você adolescente, para de negar o Senhor. Hoje essa palavra também é para você. É palavra para a igreja. É palavra para todos nós. É uma palavra de advertência. Mas é uma palavra também de consolo. Mas foi tão gostoso ministrar para eles. Eu senti tanta liberdade de trazer de Deus palavra para os irmãos. E eu creio que Deus vai usar esses jovens. E eu ouvia ontem uma live de um irmão que Deus vai estar levantando. Para mim já está levantando, como eu vi alguns testemunhos fora do Brasil, aqui no Brasil, jovens e adolescentes. Você não precisa ficar velho para Deus te usar, irmão, por favor. Deus começou a me usar com 12 anos na igreja. Deus tocou na minha vida com 8 anos. Não vá usar droga, não vá para a prostituição, não vá para a imoralidade, não vá para um divórcio, não vá para um monte de coisa para depois voltar para Jesus. Se firma. É isso que Deus quer de nós. E eu quero dizer para você que o Senhor disse algo para Adão e Eva. Eu vou fazer um jardim, vou colocar, e vocês comam todas as árvores que estão aí. Somente uma árvore vocês não devem comer. E eu quero ler um outro versículo para a gente esclarecer melhor isso. Porque a árvore da vida, que estava no meio do jardim, representa Yeshua HaMashiach, representa a Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida. E o que a árvore da vida produz? Vida eterna. Por isso Jesus diz, quem beber de mim, comer de mim, terá vida eterna. E árvore é algo vivo. Meu Jesus não morreu, ele ainda produz fruto. Jesus está gerando vida eterna. Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus salva, liberta das drogas, do mal, da maldição, qualquer enfermidade, ele cura. Jesus não mudou, não está fraco, ele não pegou Covid. Mas nós precisamos renovar a nossa mente. Há algo do Senhor para nós nesses dias. Deus está trazendo novos começos. Eu quero entrar nesse novo começo. Eu não quero ter antigo. Para mim as coisas passadas. Nós ficamos 1 ano e meio parados. E eu sei que mexeu com a minha cabeça, mexeu com a sua cabeça. E a gente olhar para as páginas da nossa vida aqui há algum tempo, aí não tem muita coisa para comemorar. Mas eu quero algo novo. Eu quero vinho novo na minha vida.
E o texto de Gênesis 2:9, o Eterno, Deus fez que ali crescessem árvores lindas de todo tipo, que davam frutas boas de se comer. Deus faz algo, irmãos, dentro da igreja, grandes coisas aqui, coisas boas, gostosas que nos alimentam, como estava no jardim do Éden. No meio do jardim ficava a árvore da vida, também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Se a gente vê a narrativa do capítulo 3, 1 até o 24, a gente vê toda a ordem do Senhor. E é engraçado que ele fala que havia ali duas árvores, né? Então o verso 24 diz: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Fala comigo, a árvore da vida. Amém. Engraçado isso, né? Isso aqui, depois que o homem pecou. E o que está querendo dizer? Quando Deus colocou Adão e Eva, e tinha um jardim muito grande, eles poderiam fazer muitas coisas, parece que, segundo a nossa visão, eles chegam lá, e havia duas árvores, a árvore do bem e do mal, que não era para comer, e do lado estava a árvore da vida. E se eles comessem da árvore da vida, eles teriam a vida eterna. E eles foram, em vez de comer a árvore da vida, eles foram para o outro lado. E aí acharam uma serpente que estava induzindo: oi, Evinha, vem cá. E vai aliciando ela e fala: olha, come desta árvore, o fruto dessa árvore é bom. E ela falou: não, desse fruto não é para comer. E ela colocou dúvida no coração dela, porque sabe por que Deus não quer que você coma? Porque Deus não quer porque daí você e Adão vão ser iguais a Ele. E ela começou a colocar dúvida no coração dela contra Deus. Esse é um espírito demoníaco. E às vezes eu sinto até na mensagem, quando nós estamos trazendo a mensagem, Deus mostra que algumas pessoas são atacadas na mente, para que você não creia. Você pode, né, ter dúvida com o professor Nivaldo, ou pessoa do Nivaldo, mas quando a gente está usando a palavra de Deus, debaixo da palavra, e eu gosto de trazer uma mensagem expositiva, sempre lendo os textos, sempre mostrando a palavra, você tem que prestar atenção na palavra de Deus. E é interessante que Deus falou para ele: não coma dessa árvore. E Deuteronômio diz o seguinte, que Deus coloca diante de nós uma opção: você pode comer, e você pode não comer. E lá em Deuteronômio Deus fala assim: veja o que eu te proponho, vida e bênção, ou morte e maldição. Deus não conduz você, Deus deixa você livre-arbítrio para fazer uma escolha. Deus coloca essas duas árvores, e Eva vai e escolhe o fruto proibido, e daí ela comeu o fruto proibido. Nós conhecemos a história, ela viu e deu para seu marido, e aí seu marido se sentiu nu com ela, e foram se esconder, e ouviu a voz de Deus, porque Deus vinha falar com ele, toda tarde, e ele não quis encontrar o Senhor, porque ele viu que estava nu. Então quando nós erramos, nós ficamos descobertos, nossa vergonha fica exposta. Por isso a gente não se expõe, porque às vezes a gente tem dificuldade até de nossa vida cristã, nós precisamos ser libertos disso, para ir na presença do Senhor, porque Deus fez uma roupa para eles. E Deus fala agora: vocês erraram, vou fazer uma roupa para vocês, mas vocês vão ficar fora do jardim. O jardim é um lugar de bênção, o jardim é um lugar onde Deus está presente. Agora vocês vão viver longe da minha presença. E aí Deus fez algo. Deus colocou, segundo o texto que lemos, um anjo com espada de fogo para proteger a árvore da vida eterna, não do bem e do mal. Porque Deus tinha tanto cuidado de que ele não voltasse, entrasse no jardim e tomasse e comesse do fruto da vida eterna, porque aí eles seriam eternamente perdidos, não tinha como restaurar mais, né? Mas então a gente vai entender algo, que Deus estava ali impedindo eles que comessem o fruto da vida. Agora, quando eu estava estudando esse texto, e quando a gente estuda
a língua bíblica, que é a língua original hebraica, a gente vê algumas diferenças. E alguns estudos dizem que a árvore da vida estava no meio do jardim. Mas também diz, todos os textos, que a árvore do bem e do mal estava no meio do jardim. De forma que, ali não está dizendo que havia duas árvores. Na língua hebraica diz que havia uma árvore, ou seja, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida eterna seriam a mesma árvore. Isso me chocou. Eu não sei se você acredita ou não, não tem problema, são uma corrente, mas é uma aplicação muito interessante, né? E eu trouxe assim, só um termo aqui para a gente esclarecer o que eu vou dizer para vocês, né? E essa árvore do conhecimento, eu pensei, acho que foi o termo errado, mas não é, a palavra é diferente. A palavra para árvore é etz, que é a palavra para árvore no hebraico. E a árvore da vida, quer dizer, é uma árvore que é hadat, que significa uma árvore diferente. Então, a árvore da vida é a árvore que dá vida. Etz Shain, se eu não foge a memória. Shain, árvore da vida. E a outra é a árvore que mata. Etz Hadat, Etz Tov Vahá. Está mais ou menos por aí. É importante que você entenda algo. A palavra quer dizer uma da vida e outra mata. Eu fiquei pensando, o texto, todos os textos e até a cultura tradicional, alguns rabinos, eles acreditam que é a mesma árvore. Eles acreditam que é uma árvore só. E pronto, acabou. Mas quando eu estava orando, Deus mostrou algo para mim. Que o que Deus estava falando para Adão e Eva, não é só o fato de eles não comerem a árvore, mas é a postura com que você come. E eu estou falando, quero trazer isso para a ceia do Senhor, né? Se você acredita ou não, se os rabinos estão certos, se nós evangélicos estamos certos, não quero nem entrar nesse mérito, mas é muito interessante que se Deus tem duas árvores para nós, a gente deve escolher a árvore certa e nunca escolher a árvore errada. E eu queria dizer quais tem sido a sua escolha nesses dias. O que você está escolhendo? A árvore da vida, que é da vida eterna, que é Cristo, que é Jesus. E hoje é um testemunho que nós estamos dando, escolhendo tomar, né? Tomar é comer, beber do cálice. É uma atitude de escolher a vida. Jesus diz: quem comer deste pão, beber desse cálice, tem a vida eterna. E quando você rejeita isso, você não tem a vida eterna. Mas eu quero pensar um pouquinho como pensam os hebraicos, como pensam os rabinos, algumas tradições judaicas. E alguns messiânicos, alguns judeus messiânicos pensam assim, que seriam a mesma árvore. E o que fez com que Adão e Eva morressem, é o fato dela chegar com a postura errada. Porque a palavra no hebraico meio significa havia só uma árvore no meio, não tinha duas, uma do lado da outra, nenhuma não estava trepada em cima da outra. E se você olhar para todos os outros versículos, em Provérbios, em Mateus, em Apocalipse 22, você vai ver que a árvore da vida ainda está lá. E Jesus diz que a árvore da vida é Ele, e lá está o trono de Deus, Apocalipse 22, e o trono do Cordeiro. Mas o que foi feito com a árvore do bem e do mal, do conhecimento? Pois bem, e se essa cultura, se essa tradição estiver certa, eu quero trazer algo que eu vi no meu coração, que eu senti no meu coração, e aí eu vou fazer um paralelo com a ceia do Senhor. A postura de Eva entrar na presença do Senhor para comer de um fruto estava errado. Na nossa presença, vamos tomar a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, lá em Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, fala o seguinte: por que muitos que tomam a ceia do Senhor são abençoados? É cálice da bênção. E por que muitos que tomam a ceia do Senhor ficam doentes e morrem? Porque para muitos a ceia é a árvore de vida. E porque muitos tomam a ceia e acabam se afastando, se desviando.
É por causa da postura com que eu venho para a ceia. É por causa da postura com que eu vou para a árvore que Deus falou que estava no meio do jardim. É por causa da postura que eu entendo quem é a árvore do bem e do mal e quem é o fruto da vida eterna. E a postura de Eva estava errada, porque ela chega na presença da árvore, na presença daquele fruto, que seja do conhecimento, ou seja da vida eterna, a árvore que mata ou a árvore que dá vida. Ela chega errada. Primeira coisa, ela chega dividida. Ela não chega unida com o seu marido, ela não chega unida, e Eva representa a igreja. Toda vez que eu tomo a ceia, eu não posso participar da ceia dividido, eu não posso participar da ceia com briga, com pecado, eu não posso participar da ceia com uma divisão. Eva tomou dividida, nós temos que tomar junto. Por isso que o Senhor reuniu e falou, comer juntos. Por isso que a ceia não se toma individual, se toma coletivamente. Se você olhar o padrão da palavra de Deus, o Senhor não trata a gente individualmente. Nós vimos de uma geração, de uma civilização, de uma educação, uma instrução negativa, como a gente vê hoje dia a dia nas escolas e na cabeça dessa geração nova que aí está, que é um individualismo, o ego, o eu. Jesus sempre tratou de povo, exército, rebanho, corpo, sempre no coletivo. E se você chegar na presença de Deus dividido, isso aqui não vai ser bênção para a sua vida. Você não consegue permanecer na presença de Deus. Você não leva a vida, você leva a morte. A ceia do Senhor é séria. Não posso brincar com ceia. Não posso brincar com aliança. Eu não posso entrar dividido. Ela chega sozinha, ela não chega com Adão. E assim é a igreja. É uma figura da igreja que chega dividida. Ela não concorda com isso, não concorda com aquilo. O Senhor fala lá em Hebreus que nós somos um só corpo, um só pastor, um só Senhor, um só rebanho. Nós precisamos abrir mão. O mundo, o Satanás, o demônio, ele faz você ser individual. Olha como tratam você. Olha como fazem com você. Ninguém te trata. É sua construção mental com essa esquizofrenia espiritual de demônios que estão deixando muita gente doente. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é conhecimento da palavra. A palavra conhecer, a árvore do conhecimento significa experimentar, experiência. Então quando eu vou tomar ceia, eu não posso repetir como Adão e Eva, porque eles são um tipo para mim. Eles são uma razão pela qual eu devo olhar e prestar atenção. Eu não devo participar dessa forma. Eu não devo participar da ceia dividida. O fruto da vida tem que ser bênção. Pastor, eu não concordo com essa interpretação que era a mesma árvore. Concordo que fosse duas árvores. Tudo bem, não tem problema. Mas quando a gente está dividido, a gente faz escolhas erradas. Quando a gente é dois, pensa melhor do que um. Se tivesse do lado, eles iam para a árvore certa. A Bíblia diz que 2 é melhor que 1. Imagine 3. 4, 5, 10. Nós estamos indo na contramão de Deus quando nos isolamos, quando não queremos compartilhar, quando não queremos ir juntos na presença de Deus. Então lá em 1 Coríntios, muitas pessoas lêem aquele texto e falam, pastor, olha que medo tomar ceia, por que uns dormem? O que é dormir? Morrer. Distanciado. Por que eles estavam fazendo? Porque eles estavam tomando errado. O que é tomar uma ceia errada? Eu não posso tomar qualquer jeito. Eu falei para você desse irmão que eu estava ouvindo a palavra dele, e ele fala da igreja gloriosa, e a primeira característica da igreja, que Cristo voltará a buscar, ela é santa, igreja santa. O influencer da igreja é Jesus Cristo. Não é uma tribo, não é um grupinho, não é aquele que você gosta, não é aquele artista, você não tem ídolo, o nosso ídolo é Jesus. Cristo é nossa causa, você tem que perseguir Cristo. Então eu preciso compartilhar na minha família isso. Adão e Eva estavam vindo Eva estava vindo sozinha na presença de Deus. É a postura que condenou ela.
E a postura dela no isolamento, no seu individualismo. Irmãos, né? Eu gosto daquela palavra que às vezes Sabrina fala, avulso. Para de ser avulso. Ninguém anda de avulso aqui. Temos que andar juntos. Junto com o seu cônjuge, junto com o seu irmão, junto. Não fique avulso, não. A gente tem que... É verdade. Então a postura de Eva, ela chegou dividida. Chegou sozinha. Chegou com dúvida. Eu poderia a noite toda fazer aqui um perfil sobre ela, mas eu vou passar por isso. Eu só queria que você entendesse, que veio forte isso no meu coração, que isso aqui é um tempo de bênção. Isso aqui é para você sair desse lugar com essa característica. Nós somos santos, a igreja é santa, separada. Irmão, você não é para você viver em pecado, é para você viver em Cristo. Mas eu não quero dar ênfase nisso, porque a ceia do Senhor não é o momento para eu lembrar do pecado. Não é o momento para lembrar do pecado. A ceia do Senhor não é para isso. Eu só quis fazer essa reflexão, para que a gente possa tomar a ceia com entendimento. E eu vou falar por que nós tomamos a ceia. Então, quero ler só uns versículos aqui para trazer isso para nós. Jesus é a árvore da vida, Jesus é a vida, Jesus produz fruto, e se uma árvore produz fruto, essa árvore é viva, então prova que Jesus ressuscitou, está vivo. Nós temos que ir a Jesus. João 5,39, vós, eu gostei dessa versão, examinais criteriosamente as Escrituras, não está falando só examinar as Escrituras, como algumas versões, é muito mais que ler, fazer um exame. Quem já fez exame aqui sabe que, como é que eu vou fazer um exame? Tem que tirar teu sangue, tem que ver lá no sangue, interior, e o texto fala examinar, mas criteriosamente, nós temos que ler a Bíblia. Não existe um cristão que não lê a Bíblia, ou nunca lê a Bíblia, não existe isso. Nós temos que ler a palavra, temos que orar, isso todo dia, oração, palavra e jejum. Pastor, não estou conseguindo, estou com sono, você começa a jejuar, porque o inimigo começa a cansar você, né? Olha no tempo que você usa o seu WhatsApp, o seu Instagram, tem um lugarzinho que você vê lá, e a gente percebe quantas horas você usa aquilo por dia. Se alguém, tem pessoas que a gente vê absurdo o número de horas, a média 6 horas por dia, já é considerado vício. E a gente não tem que falar na igreja, irmão, não é só vício de álcool, de droga, vício de internet, vício de celular também, isso também caracteriza algo que está perdendo tempo também errado. Mas nós temos que examinar criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho acerca de mim. Todavia, vocês não querem vir a mim para terdes a vida? Olha Jesus falando, quando se examina, você vem. Apocalipse 22, que eu citei, e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Estava a árvore da vida, que ainda produz, a árvore da vida ainda está dando fruto, 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. 12 significa governo, domínio, Deus ainda está no controle, Deus está ainda no domínio de tudo, Ele é Deus, e as folhas são curas para as nações, até as folhas curam. Tem um estudo que falava que para ela comer isso, aquilo, eu não vou entrar em detalhes sobre essa árvore, mas eu achei tão profundo isso, que se fosse a mesma árvore, o que destruiu a Eva foi a postura dela, ela chegar no fruto da vida, chegar diante de Jesus, dividido em seu coração, sem unidade, sem santidade. Deus vem buscar uma igreja gloriosa, e ela tem que ser santa, queira você ou não, tem que ser santa, e depois, ela tem que ser unida, fala de aliança, e o texto que ele está dizendo, que nunca mais haverá qualquer maldição, está se referindo ao que esse texto de Apocalipse 22, a maldição do Éden, a expulsão do primeiro casal, não terá maldição. Então dá a entender, segundo algumas paraxás, que são estudos de hebraicos, dá a entender que possivelmente essa teoria não está totalmente perdida, errada,
pode ser a mesma árvore, porque é a única que estava no centro. E o que difere da nossa bênção e da nossa maldição é a postura com que eu me aproximo de Deus. Vocês se lembram da Arca da Aliança? Era bênção para Moisés, era bênção para Josué, mas foi maldição para Uzá, foi maldição para os filisteus, foi maldição para aquele que toca indevidamente. Você vai estudar tudo isso na Bíblia. As bênçãos de Deus era a mesma coisa, mas aquele que chegava com postura correta, com santidade e com unidade, eram abençoados. Mas aqueles que tocassem, aqueles que fizessem coisa com postura errada, morriam. E o padrão de Deus diz que Deus não muda. Não quero trazer aqui nenhuma ideia que você possa achar que é herética, mas pensa comigo, se for, se não for, não tem problema nenhum, mas a verdade é que faz muito sentido isso, e eu queria só que você sonda o teu coração, sonda, não venha de qualquer forma, ame Jesus, e a lei do Senhor é perfeita, e quando está falando de lei, fala de ordem, a gente precisa obedecer. Eu estou lendo o livro do pastor Luciano Subirá, que ele fala sobre um livro, A Graça Transformadora. Eu recomendo que vocês leiam, tremendo, está transformando a minha vida. E ele cita um dos autores que diz que graça, acho que eu não quero, eu anotei aqui para não falar errado. Graça sem obediência à palavra não é graça, é desgraça. A graça sem obediência não é graça, é desgraça. Não tem como eu seguir Jesus e fazer o que eu quero. Eu preciso me libertar do mundo. Não é porque hoje está uma coisa estranha. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Jesus é a árvore da vida. Preciso ir a Cristo de uma maneira correta. Hoje eu estou a Cristo. Hoje eu estou diante de Cristo. E eu tenho que ter essa postura. Não dividido. Não obrigado. Não machucado. Não se fazendo de vítima, não brigaram comigo, eu que sou coitadinho. Irmãos, ninguém é coitadinho, todos nós somos pecadores, e nós temos que pedir perdão a Deus, e nós temos que nos arrepender, e falar: Deus, eu quero entrar na tua presença, de uma maneira correta. Postura de tomar a ceia, pode determinar bênção para você, para sua casa, para sua família, ou não, mas recusar a ceia, as pessoas que são batizadas, é uma coisa grave. Talvez lá atrás, elas tomaram indevidamente, e ficaram fora da graça de Deus. Esse é um outro contexto, que eu posso trazer base bíblica para você, mas esse não é o nosso foco. Mas eu queria que você não se perdesse, e que você orasse por aqueles que, às vezes, não entendem isso, para que Deus tivesse misericórdia, e eles possam mudar a postura, e que a ceia, e que Cristo transforme em suas vidas. Esse é o nosso papel, a igreja vai pregar isso. A árvore da vida que produz 12 frutos, dando os seus frutos no mês em mês, não falha, ela não é estéril, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, está falando de quem? Nela quem? Na árvore, estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão sua face, na sua fonte está no nome dele. Deus vai marcar você. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aonde isso? Na árvore da vida, no centro. Deus está trazendo de volta seu jardim, para guardar você e me guardar. A árvore da vida. E hoje nós estamos diante aqui da ceia. Tomar a ceia é escolher vida, não tomar a ceia é escolher maldição. Eis que proponho diante de ti, Deuteronômio 30:19, vida e a morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e tua família. Isso indica que nossa casa, nossa geração pode ser afetada. Às vezes pais, estou pensando em mim, não, mas se você não fizer coisa, você está trazendo problema para a sua geração. Deus quer salvar você e sua casa. João capítulo 6, verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, ó Jesus, árvore da vida, tem
a vida eterna. Diga amém. Mas eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Mas olha o que ele diz: e eu ressuscitarei no último dia. Então, quando botar você no cemitério, ninguém mexa com você. Deixa quietinho lá, porque você olha, não mexa aqui, deixa de terno mesmo, porque eu vou me levantar. Amém? Porque Jesus Cristo está vivo, e ainda Ele está produzindo fruto. Lógico, vai ser um corpo glorificado, isso aqui é outra história. Bem-aventurado, Apocalipse 22, agora verso 14. Aqueles que lavam continuamente aqui, né? As suas vestes no sangue do Cordeiro. Quantos de vocês lavam a roupa em casa? Diga amém. Quantas vezes você lava essa roupa? Só uma vez na vida? Vocês lavam sempre, porque usa, suja, não fiz nada, mas transpira. E lavam. Eu e você sempre precisamos correr para Jesus. Não é só quando, pastor, já lavei, me batizei, aceitei Jesus, 20, 30 anos, não, irmão. Você faz 20, 30 anos que não toma banho, por isso que não está cheirando bem. Espiritualmente tem que lavar, senão nossa sujeira espiritual atrai espíritos malignos. Então ele fala para a gente lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que assista, para que possa ter direito à árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas. Está escrito. Não tem nada com o pastor Nivaldo aqui, tem com a Bíblia. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, a palavra crê no grego aqui está se referindo à obediência. Não é aquela palavra pistim, que é mesmo usado para demônios. Demônios creem e estremecem. Eles creem, mas não obedecem, não adianta nada. Eu creio que tem uma mesa, um púlpito aqui, eu creio que tem um monte de coisa aqui, mas eu não obedeço isso. Eu não sirvo a isso. Então a palavra crer aqui é obedecer. Por isso todo evangelho, todo cristão, ele precisa conhecer a lei de Deus e segui-la. Na verdade te digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A vida eterna é resultado de quem experimenta o fruto da vida, o fruto da videira, que é Jesus. E não entrará em condenação. Você não vai ser condenado, mas vai passar da morte para a vida. Não é da vida para a morte, é da morte para a vida. João 6:40. Porquanto a vontade daquele que me enviou, Deus, é esta, que todo aquele que vê o Filho, Jesus, e crê nele, tenha a vida eterna. O propósito de Deus, desde Adão até a mim, até você, é que a gente tenha a vida eterna. O que a gente vai escolher? A árvore da morte ou a árvore do bem? Eu quero escolher a árvore da vida eterna. Que seja as duas árvores, não tem problema. Mas o que diferencia isso é quem me chamou até lá. Por que Eva chegou naquela árvore? E por que chegou dividida? Por que chegou o coração dela partido? Por que chegou fazendo distinções de coisas? Isso fez toda a diferença. Precisamos ser uma igreja vitoriosa, irmãos, gloriosa. É isso, a igreja, ela é gloriosa. Né? Mas estão falando disso, está acontecendo isso, mas Deus vai levantar a igreja. Não se preocupe, que Deus tem remanescente, tem gente fiel, tem gente abençoada, tem gente orando, tem gente jejuando, tem gente que quer Jesus, tem gente que crê que ainda a igreja será santa. E eu gosto de lembrar que eu disse semana passada, ministramos retrasado sobre Zaqueu. Zaqueu, a palavra Zacai significa reto e puro. Mas ele estava em pecado, em mentira e engano. Mas Jesus veio na vida dele para fazê-lo lembrar quem ele era. E hoje eu creio que Jesus está começando um novo tempo na minha vida, na sua vida, no 8º dia, para lembrar você quem você é. Tem muita gente que se esqueceu que é santo, que é puro, que Deus chamou e que Deus tem uma vida eterna para você. Zaqueu tinha se esquecido, ele era judeu, conhecia a palavra, conhecia o Senhor, sabia tudo sobre o Messias, mas as distrações do mundo, as coisas do mundo, né? 5G, 4G, chamaram a atenção dele, e ele se perdeu.
Felizmente, Jesus passou lá para fazê-lo lembrar de quem ele era. Irmão, lembre de quem você é. Lembre de quem você é. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Sabe, vamos entrar na presença do Senhor com a postura certa e escolher a vida eterna, a árvore da vida. Vamos escolher isso. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Você sabe lá em Coríntios, quem beber indignamente, quem tomar indignamente do corpo será réu, será culpado do corpo de Cristo. Não quero nem ler esse versículo. Por isso que a postura de Eva estava errada. E às vezes Eva representa a mulher, é uma figura de igreja, né? Que está errada. Muitas igrejas hoje não pregam mais a palavra de Deus, o evangelho. Está desprovido de leis, de obediência, de santidade. Né? Eu posso vir de qualquer jeito na igreja. Não pode. Eu conversava hoje tentando evangelizar um muçulmano, ele muito querido, e ele falou quando ele vai orar, na oração dele, tem 5 vezes oração por dia, ele não vai orar sem lavar as mãos e os pés. E se ele ficou suado, se ele trabalhou, ele vai tomar banho. E jamais entrar numa mesquita sem estar com roupas limpas, com roupas melhores, boas, para oferecer a melhor oração para Deus. E aí eu vejo lá na palavra de Deus que para entrar na presença de Deus tinha uma bacia de água para lavar as mãos e os pés. E nós às vezes, muitas vezes, é Deus mesmo. Irmãos, dê o melhor para Deus. Entre limpo diante de Deus, não só naturalmente, espiritualmente. Isso faz toda a diferença. Se você perguntar para mim se ele se converteu, não se converteu. Mas eu incomodei ele, falei que Jesus vive. Eu falei que Jesus opera. E ele falou, mas por que você precisa de Jesus? E daí eu expliquei para ele. E ele se incomodou e saiu. Irmãos, Jesus é Senhor dos senhores. E eu vou entrar na presença do Senhor com a postura, com a maneira correta. Ensine isso aos seus filhos. E aqui alguns irmãos estão vindo no sábado, alguns irmãos aqui, e viram esse irmão, acho que tem 8 anos, e outro tem 12. Sabe, eu fico, parece adulto aqueles meninos. Parece adulto, não se mexe, ficam prestando atenção, sai, não bebe água, não vai para lá, não vai para cá, não fica andando, não fica desligando. Eu fiquei impressionado. Sabe, irmãos, nós precisamos ensinar nossos filhos a presença de Deus, postura, para não ir para a árvore errada. E também nós praticarmos isso. Então, deixo com vocês aqui essa palavra. Eu quero terminar lendo esse texto importante para a gente tomar a ceia, celebrar a ceia e orar com as pessoas que estão em casa. Está lá em Coríntios capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ensinar é comunicar. Ensinar, irmãos. Eu fui professor por 33 anos. E eu sei quando eu ensinava, e eu sei quando o aluno aprendia e quando não aprendia. E muitas vezes, quando o aluno não aprendia, o problema não era do aluno, era o meu problema. Eu não tinha ensinado direito. Eu tinha que vir outro dia, fazer uma revisão, explicar de outra maneira. E esse era o meu trabalho. E isso tem que ser na igreja. Eu vou falar, eu vou repetir. Né? Às vezes a Miriam fala comigo assim, olha, você repete muito. Eu vou dizer, eu sinto que precisa entrar no coração. Alguns pegam para a primeira vez. Mas o Senhor diz, inculca na cabeça. Inculca. Né? É o que eu quero. Não quero ser repetitivo e cansativo. Eu queria que você aprendesse. E eu sei que alguns pegam rápidos, outros pegam devagar, outros demoram um pouquinho. Mas eu queria que todos entendessem que postura e santidade é a primeira condição para que a gente permaneça na presença de Deus. E Paulo orienta em Coríntios, ele diz, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, era o pão que é partido por vós, façam isso em memória de mim. E semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento, a nova aliança, não é a aliança velha, não era a aliança do sabate, que acabou, não tem o que fazer mais, já está expulso, não, essa nova aliança é do 8º dia, novos começos. Deus está começando algo novo em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo.
E ele diz, tomou o cálice, dizendo, este cálice é novo testamento do meu sangue, no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Não era no sangue de um animal, era o sangue dele. Porque todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, proclame, anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Eu queria dizer 3 palavras aqui muito importantes, quando Jesus diz isso. Primeira coisa ele diz aqui lá, no versículo 24, tendo dado graças, e aqui é o presente, hoje, nós estamos vivos e hoje é nosso presente. A palavra dar graças, aqui ela vem da raiz lá do grego, eucaristeio, e alguns de vocês que já seguiram algumas religiões, conhecem a palavra eucaristia, e essa palavra é a palavra mais próxima que chega à ceia, está certo essa palavra? Eucaristia, e foi traduzido para ceia, ou Santa Ceia, ou Santo Sacramento, todas essas palavras estão certas, o Santo Altar, o Altar Santo, está certo, mas a palavra no original é Eucaristia, que significa que eu devo entrar na presença do Senhor, eu devo chegar diante da árvore da vida, eu devo ser grato, eu devo estar cheio de gratidão, essa é a postura correta. O coração de Eva não era um coração de gratidão, ela não foi grata, ela chegou lá duvidando do que Deus tinha dado para ela, todo o jardim, ela chegou lá com queixa, ela chegou lá com divisão, chegou lá sozinha, não só dividindo sua casa, sua família, sua igreja, mas ela estava dividida com Deus, eu não posso participar dividido com Deus, eu preciso aceitar Deus para participar da ceia, por isso que nós não praticamos a ceia para as pessoas que não são batizadas, mas orientamos que elas precisam ser batizadas para tomar a ceia e comer dessa vida eterna, para ter a vida eterna. E nós estamos até pensando ter um tempo muito mais sério na ceia, a partir de março, dia 13, a nossa próxima ceia ser de manhã, para que a gente discute, para a gente aprenda mais sobre a ceia, e que nossos cultos de ceia não sejam um culto de fast food, comer correndo tudo, sem saber, e vamos terminar o horário, não pode ser a ceia, não pode ser um fast food, comer correndo tudo, tem que ser pensado, porque o Senhor diz que nós temos que ter no presente um coração grato, mas ela também fala do passado, ele diz, faço isso em memória de mim, e essa palavra memória de mim fala do passado, então eu tenho que tomar a ceia lembrando de Jesus, e não lembrando do pecado, não lembrando do meu irmão, não lembrando de problema, a ceia é exclusivamente para Cristo, lembrar de mim, é um lugar para eu lembrar de Jesus e não do pecado, como a gente ouviu muitas coisas por aí, por isso a gente precisa refletir sobre o que ele fala sobre o passado, e essa palavra memória lá no grego, ela tem uma palavra que é muito parecido com anamnese, quer dizer, anamnese, e alguns professores aqui, alguns psicopedagogos, alguns que trabalham com psicologia, sabem o que é anamnese, alguns médicos, é você fazer um checklist na pessoa, completo, e é isso que eu tenho que tomar esta ceia, fazer um checklist em Cristo, completo, lembrar dele, sua obra, redenção, salvação, ressurreição, santidade, e amá-lo. Não é, como é que eu memória, lembrar, conte para mim como que foi o seu nascimento, leva uns 20 minutos, algumas pessoas vão me contar em 2 horas, algumas pessoas em 2 minutos, até algumas pessoas não querem nem falar, mas certamente de Jesus eu teria muito que falar, e pensar. Então ele fala do passado, eu tenho que tomar a ceia, lembrando de Jesus com gratidão, sempre agradecendo a Deus, isso fala do agora, e ele também fala do futuro, anunciai a morte do Senhor até que venha, e esse futuro é profético, é uma profecia, ele está voltando para nos buscar. Pastor, e agora? Eu aprendi que o jeito de Eva é errado, eu quero aprender o jeito de Jesus, chegar na presença da árvore da vida, para comer da árvore da vida, para que eu tenha vida e não maldição, lembrando de Jesus, que Ele fez por mim, e por amor a todos nós, e quem Ele é,
Minha postura no presente, sou grato, sou agradecido. E minha postura no futuro, minha fé, Ele voltará. Esta deve ser a mensagem da igreja. Amém? Vamos ficar em pé. E eu quero abençoar com vocês esse cálice, esse pão, e nós compartilharmos. Eu quero que você receba nesta noite o fruto da vida. Jesus é a vida eterna, o fruto da vida eterna. Só que antes de nós orarmos aqui, eu quero orar pelas pessoas que estão em casa. Talvez algumas pessoas que estão em casa: pastor, eu preciso voltar para a igreja. Volte tomar a ceia, volte para Jesus, volte não do jeito de Eva, com o coração dividido, com problema, deixou Adão para lá, ficou ouvindo demônios. Você não toma, você não come, condenando ela, condenando Deus, não. E algumas vezes as pessoas precisam procurar os pastores, para a gente orar, para a gente ajudar, e a gente é uma voz de Deus para você, e não a voz de demônios. E se você está ouvindo, e se vocês estão conhecendo essa palavra, porque Deus certamente tem uma obra tremenda na vida de vocês. Amém? Vamos orar, pedir que o Senhor abençoe, e na sequência eu vou pedir que o Wesley cante um louvor, para não só nos abençoar, mas as pessoas que estão nos ouvindo. Pai, irmãos, levante suas mãos em direção à câmera, que as pessoas que estão nos ouvindo, que vão ouvir essa gravação, Pai, eu oro para que esse irmão, essa irmã, possa aprender com a palavra de Deus, que Jesus é a árvore da vida, mas a postura de Eva foi errada, em chegar na árvore da vida. Ela chegou com o coração totalmente dividido, e não obedecendo a palavra de Deus, mas falando mal da palavra de Deus. Muda isso em nosso coração, e que Teu Espírito Santo nos convença agora, abençoando esse lar, essa casa, para que receba o fruto da vida que é Jesus. E minha oração para que cada pessoa que está nos ouvindo agora, venha para Cristo. Eu sei que o Senhor está propondo para todos nós, ainda é tempo, bênção e maldição, vida e morte, mas nós escolhemos Jesus, que é bênção e vida. Abençoa essa casa, esse lar, essa família. É a minha oração para que o Senhor entre neste lar e abençoe com paz, e que possamos voltar para Jesus e experimentar do cálice do Senhor, e testemunhar desta aliança que nós estamos aqui testemunhando, a minha aliança com Jesus, através do fruto da vide e do pão. E esse pão representa Jesus, que me sustenta, que me alimenta, e esse suco da videira representa o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos purifica de todo o pecado. Jesus, nós Te adoramos, e nós declaramos que nossa ceia é para Ti, e estamos aqui para pensar em Ti, e para Te adorar, e para Te agradecer. Este é o nosso coração. Abençoe cada vida aqui presente no culto, e as vidas que estão em casa, em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém e amém. Temerei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Novos começos, novas coisas de Deus para nós. Declare isso, só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás. Aleluia! Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei. Nada temerei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás,
aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Ele está voltando, vem Jesus, Ele não mente. Maranata, ora vem, Senhor. Ele é fiel para cumprir sua palavra. Senhor, abençoe agora esse cálice na mão dos nossos irmãos, esse fruto da vida que é Jesus. Tua palavra diz que nós devemos comer desse pão e beber desse cálice para ter a vida eterna. Jesus, Ele é o pão da vida. Nós te louvamos, agradecemos por esse pão, esse cálice em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, terminando e encerrando essa transmissão, mas pedindo que o Senhor não termine suas bênçãos sobre esta casa, e o Senhor fale com esta vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe cada irmão que está nos ouvindo e assistindo, que você tenha uma semana de bênção, de graça, debaixo da proteção de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Vitória. Deus abençoe.